Se tu quiseres, pode purificar. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão, tocou-lhe e disse: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo severamente, logo despediu, dizendo: olha, não diga nada a ninguém, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas saindo ele dali, começou a proclamar muitas coisas. Vemos um texto bastante conhecido para quem gosta de verbalizar a palavra de Deus. Esse texto nos fala sobre um homem. Ele não fala a sua genealogia, não fala o seu nome, não fala o seu trabalho, mas creio eu que a palavra mesmo nos fala que este homem vivia em um vale de leprosos, e este local era reservado para as pessoas que tinham lepra. Alguns historiadores falam, como Flávio José e de outros, que as pessoas que tinham lepra, a prefeitura da cidade de Jerusalém e de outras cidades circunvizinhas davam a esses leprosos uma capa, um cinto e um sino para que se colocassem em suas vestes. As suas vestes eram rasgadas, queimadas a fogo, e as cinzas eram enterradas, como fala em Levíticos. Só que aquele homem, creio eu, que tinha família, aquele homem chega em sua residência, quem sabe depois de um trabalho físico, cansado, ele chega à esposa e diz que está vendo que não tem possibilidade de trabalhar direito, que está sentindo algumas coisas que, aliás, não está nem sentindo em algumas partes do corpo. Ele é levado para o sacerdote. O sacerdote naquele tempo, ele era como um médico também, que receitava e que diagnosticava a doença a qual a pessoa tinha. Ele chega na presença do sacerdote, senta na frente do sacerdote, fica praticamente nu. Ele pega uma agulha e começa a alfinetar o homem, esse nosso personagem. Só que quando ele começa a alfinetar, ele começa a perguntar a ele aonde ele está sentindo dores, se ele está sentindo dor aqui ou ali, em algumas partes do corpo. O sacerdote começa a notar, olha para ele, começa a se afastar e diz: eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma, que você é leproso, e a outra, que eu tenho um kit de Jerusalém para lhe dar nesta noite. Esse kit vem um sino, vem uma capa e vem um cinto. Você vai ter que rasgar suas vestes, queimar suas vestes, vai ter que enterrar essas cinzas, porque você agora é leproso. Você não vai fazer mais parte da sociedade, você não vai mais voltar para a sua família, você não vai mais voltar com a sua esposa para a sua casa. Ele perdeu aquele momento mais difícil da vida dele. O interessante é que ele vai para o vale dos leprosos, vale dos esquecidos, vale da desgraça, vale aonde ele é esquecido e deixado de lado. E todos sabem muito bem disso, que quando alguém existe a lepra, está com a lepra significa pecado. Há um tempo atrás, até no Brasil, em 1983 a 1984, ainda tinha pessoas que existiam lepra no Brasil. Em Minas Gerais, eu não me lembro mesmo o nome da cidade, mas ainda existia um povoado, uma pequena cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. E essas pessoas morreram, essas pessoas atrofiaram, perderam mãos, nariz, olheiras, cartilhagens do rosto, dos dedos do pé, das mãos, e elas perderam totalmente a sua vida física e foram esquecidas desse local. Só que naquele temporal, naquele problema que ele estava passando, ele vai embora, vai para o vale, e ele começa a escutar os amigos de infância e perceber que alguns amigos de infância ali estavam também com lepra, e ele começava a perceber que um estava sem orelha, outro sem nariz, outro sem as cartilagens da mão, outro sem um dedo, e assim foi. E ele começou a pensar e a razoar entre si: este pecado é um pecado muito grande e eu não tenho como resolver. Só que Jesus estava pregando quase 24 horas no monte. Ele estava falando sobre as bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças que eu guardei para mim, e guardo isso até hoje, ele diz: bem-aventurados que choram,
porque eles serão consolados. Naquele momento, aquele leproso vendo lá no vale, escuta lá no monte, porque todo monte tem um vale. Ele escuta lá de cima, observa e diz: eu sei que alguém está falando que o meu choro vai durar até hoje. Eu vou atrás dessa voz e ela pode me salvar. Aleluia. E ele vai até aquele local, chega no meio do caminho e percebe que Jesus está descendo do monte junto com uma grande multidão, Pedro, Tiago, João e alguns discípulos. E creio eu que você não vai encontrar isso na Bíblia, mas conjecturo comigo mesmo que Pedro olha para ele e diz: Senhor, 24 horas o Senhor estava pregando nesse culto e não aconteceu um milagre, ninguém deu glória a Deus, ninguém exaltou o teu nome, não aconteceu nada, Senhor. E creio eu que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, depois do culto você vai ver. Depois do culto eu vou com você e você vai ver um grande milagre acontecer. Naquele inteirinho, descendo o monte, junto com a grande multidão, cada passo que o leproso dava, cada passo que 3 vezes ele dava um passo, 3 ou 4 vezes uma pessoa voltava atrás e via que ele era um leproso. Ele tinha que bater no peito, ele tinha que soltar um sino ou dizer em hebraico, mais que seja a língua, tame, 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 quer dizer leproso, leproso, se afaste de mim. Só que cada passo que ele dava na frente de Jesus, Jesus dava 2, 3 e diante dele. E ele chega na presença de Jesus, se ajoelha e diz: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus bate no peito e diz: eu quero terminar a pregação nesta noite dizendo para você: o quem quer agora é o Senhor. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer